Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Ó, meu coração está apertadinho com saudade de vocês, ok? Ó, um grande beijo para todos vocês. Hoje nós vamos fazer aula de geografia do livro, ok? Já estamos no volume 2. Então, vamos adiantar, né, ou acelerar as atividades que ficaram para trás, tá bom? Olha só que legal. A gente fez, no início de geografia, nós começamos a falar da identidade do povo brasileiro, como foi formado. A gente sabe que o povo brasileiro foi formado basicamente por 3 povos. Os índios, que já viviam aqui no Brasil, os portugueses que vieram, né, de Portugal para o Brasil, e também dos africanos que foram trazidos como escravos pelos portugueses para o Brasil. E depois foi vindo imigrantes para esse local, que é o Brasil hoje, e foi constituindo esse povo que nós temos hoje. Não é verdade? Então nós falamos isso na aula passada. Hoje nós vamos para a página de número 8, a aula sobre a chegada desses portugueses. Olha que nós já falamos isso em história, sendo que aqui está dando umas características mais precisas sobre o assunto, ok? Em história visou uma outra área, em geografia também visou uma área diferente, mas falando do mesmo assunto, ok? Geografia vai ter a ver com a questão social, como eles se comportaram aqui, o que eles fizeram. A história já vai mostrar como foi tudo isso, ok? Então os assuntos são paralelos, porque as disciplinas são, interligadas, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho da chegada dos portugueses ao Brasil? Olha aqui, página de número 8, você vai pegar aí o seu livro. A gente vai falar sobre Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Olha que legal. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam morando aqui. E o nome da terra era Pindorama. Você sabia disso? Sabe por quê? Eu vou ler aqui para vocês, Os indígenas Tupi-Guarani era o nome deles, ok? Nome de uma população de índios. Tupi-Guarani. Como hoje os cariocas. Quem mora no Rio de Janeiro é carioca. Aqui no caso tinha a região que eles moravam, que era Pindorama, e o nome deles, né, daquele povo que vivia ali, era o Tupi-Guarani. Chamavam suas terras de Pindorama. Olha aqui, que lugar lindo onde eles viviam, maravilhoso. Parece que eles estavam de férias o tempo todo. A palavra Pindorama tem origem na língua tupi, ou seja, é a língua dos índios, que significa terra das palmeiras. Ué, será por quê? O que a gente está vendo aqui que tem um montão aqui, Muitas palmeiras, muitas. Então os índios deram esse nome, A escolha desse nome deve-se à diversidade de palmeiras que existia na paisagem brasileira, como coqueiro, carnaúba, aiçoeiro, buriti, pupunha, tucã, inajã, tucumã, pindoba, tucumaí, entre outras. Nossa, olha quantos nomes de palmeiras que a gente tem. Eu conheço mais o coqueiro, né? Pra mim tudo é coqueiro. Eu só conheço o coqueiro. O buriti também eu conheço, mas as outras eu não conheço. Olha só. Então quando a gente olha, a gente fala que tudo é palmeira, né? Tudo é o coqueiro ou é palmeira de coqueiro. Aí a gente divide assim, a palmeira que tem coco e a palmeira que não tem coco. Mas na verdade existe um monte de nome e um monte de espécies de palmeiras. Isso é bem legal. Então foi assim que os índios deram o nome à terra Pindorama. Você conhece algum tipo de palmeira? Já observou se perto da sua casa tem alguma? Perto da minha casa não tem palmeira. Mas quando eu era criança, eu via muita palmeira, existia muito mais. Olha que legal, aqui a gente tem um mapa dos índios, trabalhando, cortando as árvores. Sabe que árvores eles estavam cortando? Essa árvore linda aqui, que está em extinção. É o pau-brasil.
essa árvore aqui foi justamente ela que deu o nome para nossa terra. Essa árvore pau-brasil foi muito usada e explorada pelos portugueses quando chegaram aqui. Sabe o que eles faziam? Cortava essa árvore linda, que tem essa sombra maravilhosa, pegava a madeira e levava para Portugal. E a gente quase ficou sem essa árvore. Inclusive hoje ela está em extinção. Quase não existe, está ameaçada de sumir. Ó, vamos lá aqui, ó. O nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore. O pau-brasil, que é essa árvore linda aqui, ó. A cor da madeira é vermelha e por isso o nome Brasil. Vermelho da brasa, que lembra fogo, ok? Por isso que nós temos o nome de Brasil, devido a essa árvore aí. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção, porque, né, os portugueses vieram e destruíram muita coisa do nosso Brasil, né? Ó, a vida dos primeiros indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos, ok? No século XV ao século XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses aqui no Brasil, ó, em 1500, a gente estudou isso em história. Alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para os portugueses conseguirem, para que os portugueses conseguissem desbravar o oceano, atravessar o oceano e chegar aqui no Brasil, nessa terra indígena, né? Que levava o nome de Pindorama. Quando os portugueses chegaram, eles colocaram o nome de Brasil. Aqui, o que ele está dizendo? Que conforme foi desenvolvendo tecnologia nos navios, eles conseguiram atravessar o oceano. Eles tentavam, mas o navio quebrava, afundava, sempre acontecia alguma coisa. Mas quando eles descobriram os navios chamados caravelas, eles conseguiram atravessar o oceano e chegar aqui no Brasil. Os colonizadores portugueses não respeitaram, olha só que triste, não respeitaram os índios, isso é muito triste. Com violência e repressão, obrigaram os índios a mudar os hábitos, os costumes, a sua cultura, a sua tradição. Ou seja, os portugueses chegaram aqui e começaram a impor aos índios o que eles tinham que fazer. Poxa, os índios já viviam aqui tanto tempo, caçando, comendo, com a sua cultura, com a sua religião, com o seu modo de vida, o seu modo de vestir, que alguns não vestiam roupas, outros colocavam só uma folhinha para tapar as partes íntimas, mas o índio não tinha essa maldade. Os portugueses quiseram vestir os índios, botar roupa, fazer eles comer de garfo e colher, eles comiam, poxa, na tigela, né? Era uma coisa bem natural. Ó, atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seu território e cultura, realizando atividade de subsistência de maneira sustentável. Aqui a gente tem uma imagem de uma tribo de índio, que hoje existe. Ó, no Brasil, os povos indígenas apresentam várias origens étnicas e linguísticas, ou seja, a gente não tem só um povo indígena, tem o povo indígena Tupi, tem o povo indígena Taquará, ou seja, como se fosse assim, tem os índios que são cariocas, só estou dando exemplo, tem os índios que são paulistas, que moram em São Paulo, cada um com sua cultura. Quem mora no Rio fala puxando S, quem mora em São Paulo não tem S na fala, né? Tia Gisele, então, parece que ela é carioca, super carioca, porque nunca vi alguém falar com tanto S como os cariocas falam. Os paulistas falam sem S. Então, a origem étnica dos índios eram diferentes. Em cada lugar tinha um índio de uma maneira, de uma forma. Um índio que falava tupi, outros índios que falavam outras línguas, ok? Então, muitos resistem até hoje para preservar sua língua, os seus hábitos, suas tradições e até os territórios.
Porque naquela época, os portugueses chegaram destruindo tudo. Imagina, alguém chegar lá na sua casa e falar pra você, ó, agora você não vai poder mais ver televisão, você vai ter que fazer do meu jeito. Agora, ó, você não vai poder brincar, você vai ter que fazer do meu jeito. Olha que invasão de privacidade. É mais ou menos isso que os portugueses fizeram com os índios. E isso acontece até hoje. Muitos brasileiros não respeitam o território dos índios. Ok? Sua habitação, seu modo de vida. Ó os navios a caravelas, é esses que tinham, ó, esses lençóis, vou usar esse nome, esses lençóis grandes aqui, ó, que eles iam navegando, o vento ia levando, e o navio era mais estruturado. E tinha instrumentos de navegação, como para direcionar, aqui tem o astrolábio, tem também... esse daqui, ó, instrumento náutico, o quadrante. Então tinha esses instrumentos que direcionavam, tirava o navio de situação adversa, ajudava. Isso é tecnologia. Olha aqui. Olha que índio legal, ó. Na sua tribo. Tem esses assim, que são os mais tradicionais que a gente conhece. Ó, olha o que diz os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existem pessoas que estudam só sobre os índios, o IBGE. Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias, como os tupinambás, tinha os tupinambás, tinha os guaranis, que eram os tupis-guaranis, e os potiguais, os quais têm em comum a língua tupi. Esses três falavam o tupi. De acordo com os dados do IBGE em 2010, ó, nós já estamos em 2020, esse dado do IBGE já está atrasado, né, pra gente aqui a informação, porque nós já estamos em 2020. Mas como foi o último dado, a gente se baseia por ele, né, e essa situação deve estar até mais complexa. A atual população indígena brasileira é de aproximadamente, olha aqui, 897 mil pessoas. Eram 5 milhões, tinha, ó, muitos índios, agora tem pouquinho. Pessoas distribuídas por 305 etnias. Também foram identificadas 247 línguas e registrado que 76% dos indígenas atualmente falam português. Tá vendo aqui, ó? Pessoal aqui, os índios, ó. Vamos conhecer mais sobre eles? Os índios, os povos indígenas, de modo geral, vivem em integração com a floresta, né? Eles precisam da floresta para poder sobreviver, porque eles caçam animais na floresta, eles bebem água dos riachos, eles não têm água encanada, nem luz elétrica igual a gente. Na cultura deles, eles vivem em ocas, né? Vivem em lugares assim, ó, casas de palha. Então, os índios precisam das florestas, ó. Nas áreas reservadas a eles. Hoje no Brasil existe lugar certinho onde os índios vivem, lugares reservados para ele, né? Eles são protegidos. Os índios são patrimônio histórico e são protegidos. Ó, acumulam conhecimentos milenares. Se você sentar com os índios, poxa, eles são os habitantes do Brasil, os primeiros, eles que viviam aqui. Então eles conhecem muitas plantas, muitos animais, o manejo nas florestas, envolvendo atividade de caça, pesca e coleta. Com base nessa relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes, cultura. Por exemplo, eles têm a dança deles, as músicas deles, é diferente das nossas. A religião, a arte que eles fazem, os desenhos, as pinturas, tanto que alguns pintam até o próprio corpo. Então seus hábitos são diferentes. Olha as crianças aqui, ó, da idade de vocês, mas são indígenas, ok? Então, o que acontece? A gente tem que preservar essa natureza para que os índios possam viver bem. A gente não pode destruir a natureza, botar fogo, derrubar. Tem muita gente que derruba as árvores para poder pegar, né, a madeira, como fizeram os portugueses, e aí tira os índios da sua habitação. A gente vai ver isso mais à frente. Ó, leia o trecho da música abaixo e, com base nos seus conhecimentos, em tudo que a gente estudou, responda a questão. Pindorama. Ó, Pindorama é o nome da terra.
Olha só a música, muito legal essa música. Aqui tem a informação de quem fez a música, onde foi posta a música, em que data, tá? De quem é a autoria, Pérez, Sandra Pérez, tá? Vamos lá, e Luiz Tati. Olha que legal. Pindorama, Pindorama, é o Brasil de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, eles já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês. Vocês quem? Os portugueses, né? Que falavam tudo em português. Só depois com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Na verdade, quando os portugueses chegam aqui, é como se fosse uma invasão de privacidade, né? Eles chegam na terra dos índios, querem mandar, mandam, e aí implantam o seu modo de vestir, o seu modo de comer, a sua língua, que é o português, e até hoje toda a população brasileira fala português por causa dessa tomada de Portugal ao Brasil. Até a comida, a nossa comida tem muito a ver com Portugal, né? E até o nosso treinador do Flamengo é de Portugal. Por isso que a gente ganha tudo. Brincadeira. Vamos lá. Letra A. Qual a origem da palavra Pindorama? A gente viu lá no início, lembra? Ela significa o quê? Qual é o nome? Da onde vem? Qual território nos dias atuais era chamado de Pindorama? Anote o trecho da letra da música que permite essa afirmação. Na música dá pra ver. Qual é o nome do território que era chamado de Pindorama? Hoje é chamado de quê? Com a chegada dos portugueses. Cite o nome de uma língua indígena falada em Pindorama. A língua que mais a gente conhece dos indígenas também está no texto, né? Observe a ilustração. Olha aqui. Os índios no Brasil, esse é o mapa do Brasil, em 1500. Olha só, quantos índios? Muitos índios. E agora? Ó, pouquinho. Não é que só tem 4, né? Mas a gente está representando aqui que é pouquinho. Muitos índios sumiram, desapareceram, morreram. É muito triste isso. A gente tem que preservar os índios. Ó, letra A. O que levou à diminuição dos povos indígenas? O quê? Os portugueses chegaram aqui escravizando os índios de forma violenta e eles não tinham suporte para isso. Os índios não eram do trabalho forçado, do trabalho forte, né? Eles trabalhavam sim, no ritmo deles, da maneira deles, e muitos foram mortos, extintos, né? Às vezes a população inteira foi destruída por causa dos portugueses. Em sua opinião, o que é possível fazer para que haja preservação dos povos e da cultura indígena hoje? Isso aqui é uma resposta pessoal, mas você pode dizer que a gente precisa preservar o território dos índios e a cultura desse povo, né? É importante. Olha aqui, saiba mais. Atualmente, um dos maiores desafios enfrentados pelos povos indígenas está relacionado à destruição de floresta. Vamos ler o texto aqui, que é uma notícia, que a gente viu em português. É uma notícia sobre os índios. Olha aqui. Tem o título e a linha fina, né? Como o contato com a natureza ajuda os Uajapi a defender a sua terra ancestrais. A sensibilidade para se relacionar com a natureza vem ajudando o povo Uajapi a proteger sua terra ancestral na Amazonas. Olha só que cena horrível, ó. Você vai ler essa notícia aqui bem devagar, bem devagarzinho, para responder a questão embaixo. Mas olha aqui, pela foto a gente já imagina. Olha o trator derrubando as árvores e invadindo, ó, a terra dos índios. Tá vendo aqui, ó, uma moça aqui, indígena? Eles estão avançando para a área que é dos índios. Eles não, olha aqui, ó, indígenas da etnia Uajapi observam degradação da floresta do Amapá. Isso em 2017. Imagina hoje. No Amapá, né, no Amazonas, existe muito índios. Então, nós vamos ler esse texto aqui, porque se eu ler eu já vou dar a informação das perguntas e você vai grifar palavras que não conhece no texto e procurar no dicionário. Ó, já tem uma aqui que eu não conheço muito, que é o Uajapi, que eu sei que tem a ver com os índios. Ó, tudo que você achar, você escreve e depois coloca, procura no dicionário a palavra Tumucumaque. O que significa? Você vai botar lá
e procurar no dicionário. O que simboliza a imagem que acompanha o texto? Eu já falei, a imagem mostra o quê? Né? Avançando sobre a área dos indígenas. Você vai colocar aqui. Qual é a localização do Parque Nacional nas montanhas do Tucumaque, onde vive o grupo indígena? Tá aqui, ó, falando sobre o Parque Nacional, onde ele fica, né? Eu já até falei ali em cima, que é o lugar onde tem muitos índios. Os povos indígenas, o Ajapi, creem ter a missão de proteger a natureza. Para eles, a missão deles é proteger a natureza. Você acredita que essa missão é só dos índios? Só dos povos indígenas? Converse sobre o assunto. Você vai conversar aí com alguém que está próximo de você. Mas é só a missão dele preservar a natureza? Ou é nossa também? Você vai escrever aí, ok? Agora aqui, ó. Agora, nós falamos da chegada dos portugueses no Brasil. Falamos dos índios no Brasil. E agora, eu vou fazer um segundo vídeo dessa aula falando sobre a chegada dos africanos. Eu falei que nós somos praticamente a base nossa de 3 povos. Falamos dos portugueses que chegaram aqui, dos índios. Agora nós vamos falar dos africanos, como eles chegaram aqui, ok? Então aguarde o próximo vídeo aí na aula, hein? Beijo!